Bom dia, famílias. O objetivo deste vídeo é esclarecer algumas dúvidas muito comuns dos pais de B2, até porque eles vão passar por algumas mudanças na rotina do próximo ano. E o objetivo é justamente contar para vocês quais serão essas mudanças, tá bom? Então, nossos bebês estão crescendo e devido a isso, nós vamos ampliando algumas atividades aqui na escola para eles, tá bom? Então, a partir do próximo ano, B3, as meninas fazem o balezinho e os meninos fazem o futebol. As outras aulas nós mantemos, que é a aula de música e também horticultura e prevenção odontológica. Outra novidade para o berçário 3 é o material do Mackenzie. Então, para quem não sabe, né, a escola ela trabalha com os livros do Mackenzie, que tem uma proposta cognitiva interacionista aliada ao método fônico, tá? E eu vou apresentar esse material para vocês, tá bom? Esse material, nós temos 3 livros com objetivos diferentes, mas que se complementam no decorrer das aulas, tá bom? Então, nós temos aqui o livrinho de competência auditiva. O objetivo deste livro é apresentar para as crianças já uma leitura sem a dependência de uso de imagens, tá? Justamente para trabalhar essa atenção pelo ouvir, tá? Então, normalmente é uma história, é uma narrativa de uma história. É claro que a professora não conta essa história num único dia, né? É por capítulos. Mas a história se baseia na história de uma família, com crianças da mesma faixa etária dos nossos, até para que eles possam se identificar com essa história. Normalmente a professora vai contar essa história de uma maneira diferente, dando ênfase maior nos gestos, nas palavras, justamente para prender a atenção e estimular a imaginação. Então é natural do ser humano, quando se escuta uma história sem o apoio de imagens, ela criar essas imagens na mente. Então esse é um dos objetivos deste livro também. E aí nós temos o livro móvel, né, que já é um livro totalmente diferente, com muitas imagens, com muitas cores, com muitas formas, tá? E o objetivo deste livro também é para que a criança ela desenvolva essa habilidade de observar, de classificar, de identificar algumas figuras. Por exemplo, o tema desenvolvido neste primeiro semestre do berçário 3 sobre a família, sobre a casa. Então, neste livro ela vai encontrar vários objetos, né, que retratam esses lugares da casa, onde ela vai poder identificar o que tem no quarto dela, o que tem na cozinha da casa dela. Vai observar também as cores, as formas e fazer essa relação também. E nós temos o livro onde nós fazemos o registro das atividades, tá bom? Então, neste livro, depois que a professora contou uma história referente ao tema, ela também vai desenvolver algumas atividades, tá? Onde a criança vai fazer o registro. Então, assim, para iniciar, nós sempre temos ali uma página onde nós vamos fazer aquele primeiro contato do assunto com as crianças, tá? Então, a proposta do Mackenzie, todos os dias nós temos a roda de conversa. Muitas das etapas que nós temos na proposta do Mackenzie, elas já são inseridas aos poucos no B2, então é comum, as crianças já estão acostumadas a fazer a roda da conversa, nós já temos a caixa surpresa. Cada dia da semana, a professora tem algo diferente para promover essa conversa, tá bom? Então, por exemplo, toda segunda-feira nós temos o dia da novidade. E o dia da novidade nada mais é que um aluno que já combinado com a família vai trazer uma novidade para compartilhar com os amigos, tá? E então nós estamos treinando na criança já a questão de relatar um fato. É claro que cada um vai fazer do seu jeitinho, dentro das suas limitações, mas é um estímulo também para essa interação com as outras crianças. Na terça-feira nós temos Se Eu Fosse, então normalmente a professora está trabalhando algum tema de família, se eu fosse o papai, e assim por diante, é um estímulo para promover essa conversa. Toda quarta-feira nós temos a caixa surpresa, que as crianças já estão familiarizadas, que normalmente é um objeto que está dentro dessa caixa, que está totalmente relacionado ao tema
do livro. Tá? Então, vou dar um exemplo. De repente, a professora pede com antecedência a foto da família. E aí, nessa caixa surpresa, as crianças vão ter a surpresa de ver a família. E aí, nós vamos promover outra conversa. Quinta-feira, nós temos a pergunta do dia, tá? E a pergunta do dia também está relacionada ao tema do material. Então, essa pergunta pode ser referente à própria família ou à casa, também para estimular essa conversa. Sexta-feira, o show de talentos, que também, como na segunda-feira, já é planejado a criança trazer alguma habilidade que ela já tenha em casa e trazer para mostrar para os amigos. Não necessariamente cantar, mas nós temos outras habilidades que as crianças demonstram ter, né, com algum brinquedo, com algum jogo, enfim, tudo isso nós fazemos um levantamento junto com a família para poder programar essa data. Enfim, aí nós temos aqui sempre a parte de apresentação do material. Como vocês sabem, a escola tem uma cosmovisão cristã, então no nosso material nós já inserimos esses valores e princípios dentro dos temas que nós estamos abordando, tá bom? Então, aqui eu acho que eu peguei o material do segundo semestre, que já vai tratar sobre animais, plantas, que também é um assunto que as crianças gostam bastante. E aí nós sempre vamos ter algo falando sobre Deus, que Deus criou os animais e as plantas e nos deu a responsabilidade de cuidar muito bem deles, né? Então, esse é um princípio que vai ser trabalhado nesse tema, tá? E os registros que vão acontecer à medida que as crianças vão avançando no estudo, tá bom? As atividades, elas não se limitam somente ao livro, tá? Antes de chegar no livro, assim como as crianças hoje já exploram vários suportes, vários materiais, eles continuam fazendo isso, porém tendo um direcionamento diferenciado com o material, tá bom? E no próximo ano, outra atividade que as crianças vão receber é o inglês. E o inglês nós mantemos os mesmos assuntos que são desenvolvidos no livro do dia a dia, do cotidiano. Nós vamos ter o mesmo assunto trabalhando o inglês, que será uma vez por semana também, tá bom? Então é outra atividade que será inserida na rotina das crianças. Bem, praticamente são essas mudanças, né? A aquisição do novo livro do Mackenzie, as atividades extras, uma dúvida muito comum dos pais do berçário: Valéria, vai continuar a mesma rotina de alimentação, sono? Sim, nós mantemos essa mesma rotina, tá bom? Então as crianças, elas vão, se mantém o horário da alimentação, se mantém o horário do sono, elas continuam tendo esse tempo de descanso, principalmente para os alunos que são integrais. Os alunos que são parciais, normalmente não tem esse período de sono, porque tem pais que preferem que essa criança faça o soninho em casa. Agora, outra mudança que nós temos no berçário 3 é que nós temos duas turmas. Então, nós temos uma turma que tem o pedagógico no período da manhã e outra turma que tem o pedagógico no período da tarde, tá? Então, diferente do berçário 2, que nós temos uma professora, a partir do B3 nós temos uma professora para cada período. Bom, então é importante, na hora da rematrícula, você colocar lá no formulário a sua opção, se é manhã ou tarde o pedagógico. Agora, uma orientação para isso: o nosso pedagógico da manhã, ele inicia às 8 e finaliza ao meio-dia. E o pedagógico da tarde inicia às 13 e finaliza às 17. Então, se a criança é integral, e agora, se ela entra às 10 horas, ela já não pode fazer o pedagógico da manhã, porque ela vai ter perdas, tá? Da mesma forma, se a criança é integral e fica até às 3 horas da tarde, então o pedagógico dela precisa ser de manhã também, para que ela não tenha nenhuma perda dessa rotina pedagógica. Valéria, e as atividades extras? Elas sempre vão acontecer no horário pedagógico, bom? Então, e é um horário fixo. Então, por exemplo, se a aula de inglês é toda segunda-feira
10h30. Então, toda terça-feira, 10h30, vai ser o futebol. Tô dando um exemplo aqui, mas os dias depois nós vamos passar certinho para vocês, porque de um ano para o outro, às vezes, sofre algumas alterações, tá bom? E qualquer outra dúvida referente à rotina, sobre essas mudanças, eu fico à disposição de vocês para esclarecer. Podem agendar algum horário comigo, mesmo pelo WhatsApp, se precisar falar comigo ou por telefone, eu estou à disposição, tá bom? Então nós iniciamos agora o período de rematrícula e eu gostaria mesmo de esclarecer essas dúvidas para que vocês façam isso de maneira bem tranquila, tá bom? Então é isso, agradeço a atenção de vocês.